E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente já entende um pouco melhor como elétrons se comportam. A gente sabe como a densidade eletrônica se distribui em torno do núcleo, em diferentes subníveis, com diferentes energias e diferentes orientações no espaço que a gente observa na forma de orbitais atômicos. Sabendo disso, agora eu quero revisitar um tópico que a gente já explorou, que é a formação de ligações covalentes. Mas dessa vez eu quero dar um tratamento um pouco mais rigoroso para esse fenômeno. A gente tem duas teorias principais que a gente pode usar para explicar como ligações covalentes se formam. É a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular. A teoria da ligação de valência, ela nos fala que ligações resultam da sobreposição entre orbitais. Como orbitais e os elétrons que estão nesses orbitais se comportam como ondas, essa sobreposição nada mais é do que interferência entre ondas. Como qualquer interferência entre qualquer tipo de ondas, essas interferências podem ser construtivas ou destrutivas. Aqui eu estou representando essas duas ondas como sendo dois elétrons de átomos distintos que vão interagir entre si. Se essas duas ondas estiverem em fase, a gente vai ter uma interferência construtiva, ou seja, essas ondas vão interagir entre si e vão resultar em uma onda com amplitude maior. Segundo a teoria da ligação de valência, é dessa situação que a gente observa a formação de ligações covalentes. Por outro lado, se a gente tiver a interação entre duas ondas de fases opostas, quando a gente tiver essa interação, isso vai resultar no cancelamento parcial dessas ondas. Inclusive aqui no meio a gente vai ter um nó, que no nosso contexto de dois átomos interagindo, representa então que a gente tem uma região com probabilidade zero de encontrar elétrons entre esses dois átomos. Então a gente não tem uma ligação sendo formada a partir de interferências destrutivas. Apesar de agora a gente tratar elétrons como ondas e levar em consideração a disposição dos orbitais no espaço, a gente já seguiu o raciocínio da teoria da ligação de valência lá no início do curso, quando a gente considerou a formação dessa ligação HH. A gente considerou que a gente tinha dois orbitais se sobrepondo e disso resultava aquelas forças atrativas que então mantêm esses dois átomos unidos e constituem essa ligação covalente. Então a gente já viu esse princípio nas aulas anteriores. Porém, agora que a gente tem uma noção espacial desses orbitais e de como eles se sobrepõem, eu quero introduzir um novo conceito aqui, que é uma classificação que a gente usa para ligações. Essa ligação simples aqui, nesse nosso exemplo da molécula H2, é uma ligação sigma. O que caracteriza uma ligação sigma? Ela resulta da sobreposição frontal entre orbitais. Então nós tínhamos dois orbitais S que estão se sobrepondo frontalmente, formando então essa ligação sigma. Essa ligação sigma também tem simetria circular em relação ao eixo de ligação. O que eu quero dizer com isso? Se eu imaginar um eixo passando aqui pelos dois átomos e cortar uma seção transversal aqui dessa região onde eu tenho meus orbitais se sobrepondo, eu vou obter um círculo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa ligação sigma possui rotação livre, ou seja, esses dois átomos de hidrogênio estão livres para rotacionar em relação a esse eixo, e essa rotação não vai afetar a eficiência da sobreposição entre esses dois orbitais. Se a eficiência da sobreposição não é afetada, a própria ligação não é afetada. Então, esses átomos podem rotacionar como eles quiserem. Essa sobreposição frontal entre os orbitais é bastante eficiente, e por isso os átomos têm uma preferência sobre a ligação sigma. E a gente vai observar então que nesse contexto do nosso curso, sempre que a gente tiver uma ligação simples, ela vai ser uma ligação sigma. Bom, a teoria da ligação de valência já nos explica bastante coisa sobre as ligações que a gente vai observar aqui nesse curso. Mas eu queria introduzir agora a teoria da orbital molecular. Ela é uma teoria um pouco mais rebuscada, um pouco mais complicada, mas ela serve para explicar coisas mais complexas na química orgânica. A gente não vai usar muito a teoria da orbital molecular nesse curso, mas eu quero aproveitar para falar sobre ela e introduzir alguns conceitos que vão ser importantes mais adiante. A teoria da orbital molecular vai considerar combinações matemáticas entre os orbitais atômicos.
Então, quando a gente tiver dois ou mais átomos se unindo para formar uma molécula, a abordagem dessa teoria aqui é fazer uma combinação entre todos os orbitais atômicos originais de cada átomo para gerar o mesmo número de orbitais moleculares, que agora estão associados à molécula inteira, e não somente aos átomos individuais, como era o caso dos orbitais atômicos. Essa abordagem acaba se tornando bastante complicada para moléculas grandes, mas a gente vai explorar aqui uma molécula bem simples, o H2 novamente, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, eu estou representando aqui, em termos de energia, os nossos orbitais. Em um primeiro momento, nós temos aqui os nossos orbitais atômicos individuais de cada hidrogênio, e a gente já viu que cada um desses orbitais contém um elétron, que é o elétron que o hidrogênio tem. Essa aqui é a nossa situação inicial, dos dois átomos de hidrogênio separados. Quando eles se unem para formar a molécula de H2, a gente tem uma combinação desses dois orbitais atômicos para a formação agora de dois orbitais moleculares. E cada um desses orbitais moleculares representa uma possibilidade da combinação desses orbitais atômicos iniciais. Esse orbital mais baixo em energia corresponde a uma interferência construtiva entre os dois orbitais s, ou seja, uma situação na qual eles estão em fase. E já esse orbital de maior energia representa a interação destrutiva entre os dois orbitais, eles estão fora de fase. Vejam que nessa situação aqui da interferência construtiva, a gente tem um orbital molecular que engloba os dois átomos. Se a gente tiver elétrons nesse orbital molecular, eles vão resultar em todas aquelas forças atrativas que a gente já viu nas ligações covalentes. Isso traz uma estabilização para o sistema, e por isso a energia desse orbital molecular ela é mais baixa do que os orbitais originais. Como esse orbital aqui contribui para a formação dessa ligação, a gente chama ele de orbital molecular ligante. Já essa outra situação da interferência destrutiva, a gente tem uma desestabilização do sistema. Se eu tiver elétrons habitando esse meu orbital molecular, eles não vão contribuir para a formação da ligação hidrogênio-hidrogênio. Inclusive, eles vão impedir a formação da ligação hidrogênio-hidrogênio, porque eles estão agora inserindo um aumento da energia, uma desestabilização do sistema. E por isso a gente vai chamar esse orbital aqui de orbital molecular antiligante. Vejam que esse orbital ligante ele representa uma ligação que tem simetria circular em relação ao eixo. E, portanto, é uma ligação sigma. Então, a gente pode chamar esse orbital aqui de orbital molecular sigma ligante, o que torna esse aqui em cima orbital molecular sigma antiligante. E a gente representa antiligante com esse asterisco. E observem também que a energia de estabilização que resulta do orbital molecular ligante, comparando com a situação inicial, é a mesma energia de desestabilização trazida por esse orbital antiligante quando a gente compara com a situação inicial. Então a gente não está criando nem destruindo energia nesse processo. Bom, essa abordagem nos dá então novos orbitais, orbitais moleculares agora, e quem vai nos dizer se essa ligação vai ser formada ou não é esse balanço entre estabilização causada por orbitais moleculares ligantes e desestabilização causada por orbitais moleculares antiligantes. Ambos orbitais moleculares existem, mas essa energia só vai ser contabilizada quando a gente tiver elétrons habitando esses orbitais. O que a gente vai fazer agora então é distribuir os elétrons que a gente tinha no início agora nessa situação dos orbitais moleculares. Como nós tínhamos dois elétrons dos átomos de hidrogênio individuais, nós conseguimos colocar esses dois elétrons aqui nesse orbital molecular ligante. Vejam que a gente conseguiu ocupar esse orbital ligante e não está ocupando o orbital antiligante. Esses dois elétrons, ao passarem a ocupar esse novo orbital molecular, portanto, trazem estabilização para o sistema e isso resulta na formação dessa ligação covalente hidrogênio-hidrogênio. No final das contas, essa teoria nos leva à formação dessa ligação, assim como na teoria da ligação de valência, mas percebam que agora a gente está dando um tratamento um pouco mais rigoroso para esse sistema, e a gente está descrevendo em mais detalhes o que está acontecendo aqui. Eu quero explorar com vocês agora um outro exemplo. Vamos considerar uma molécula hipotética de hélio 2.
E vamos dar um tratamento dos orbitais moleculares para ver como é a ligação nessa molécula. Bom, a gente tem aqui então nossos orbitais atômicos iniciais, assim como a gente tinha no caso do hidrogênio, mas agora a gente sabe que cada átomo de hélio tem 2 elétrons, e esses 2 elétrons estão no orbital 1s de cada um dos átomos iniciais. Bom, nós tínhamos esses 2 orbitais atômicos inicialmente, mas agora a gente combina esses 2 orbitais atômicos e forma esses 2 orbitais moleculares, o sigma e o sigma antiligante. Nós tínhamos 4 elétrons antes nos orbitais atômicos e agora a gente precisa distribuir esses mesmos 4 elétrons nos nossos orbitais moleculares. Então a gente vai distribuir 1, 2, começando por baixo, não cabe mais nada aqui, a gente vai passar para esse outro orbital molecular. Bom, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos inicialmente todos os nossos elétrons no mesmo nível energético. Agora nessa molécula de hélio 2 nós temos 2 elétrons que passam a ocupar esse orbital sigma ligante e trazem estabilização para o sistema, mas nós também temos 2 elétrons que passam a ocupar esse orbital sigma antiligante e trazem desestabilização para o sistema. Nessa situação aqui, vejam que a nossa energia de estabilização é igual à nossa energia de desestabilização. E na prática isso quer dizer que não há ligação. Esses 2 átomos de hélio não têm nada a ganhar energeticamente se unindo em uma molécula. Então a gente não tem nenhuma força que mantenha eles juntos, que mantenha uma ligação entre eles. O que faz sentido, porque a gente sabe que o hélio, na prática, é um gás nobre e ele não precisa fazer ligações para se estabilizar. Ele já é estável por conta própria. A gente pode usar esse tratamento de orbitais moleculares para introduzir um outro conceito, que é a ordem de ligação, que é simplesmente o número de elétrons que nós temos em orbitais ligantes menos o número de elétrons que nós temos em orbitais antiligantes dividido por 2. Nesse caso da nossa molécula de hélio 2, nós teríamos 2 elétrons no orbital ligante, 2 no antiligante. 2 menos 2 vai dar 0, dividido por 2, 0. Então nossa ordem de ligação nesse caso é 0 e não há ligação, a gente não observa a ligação. No caso anterior do H2, nós tínhamos 2 elétrons em orbitais ligantes e 0 elétrons em antiligante. Então seria 2 menos 0, dá 2, dividido por 2 dá 1. A ordem daquela ligação é 1, o que faz sentido porque a gente observa uma ligação simples. Isso aqui também se aplica a outros sistemas, onde a gente pode ter ordens de ligação 2 e 3 para ligações duplas e triplas. A gente não vai usar muito essa abordagem da teoria do orbital molecular ao longo desse curso, mas eu quero que vocês mantenham em mente esse conceito de combinação matemática entre orbitais, somatório entre orbitais para formar novos orbitais. Isso vai ser importante nas nossas próximas aulas.